A morte súbita, porque só esteve doente durante algumas horas, teve uma congestão na ocasião em que estava no banco. Falou muito. Pouco, e tudo quanto disse era a teu respeito. Ele se recomenda às tuas orações, foram suas últimas palavras. O tempo de Vilna é adiantado 1 hora ao de Neuchâtel, eram pois 4 horas p.m. em Vilna quando Duvanel morreu na Suíça, e, 5 horas depois, essa notícia foi transmitida a Vilna por meio da escrita automática. Porém, quem vinha a ser Duvanel? Porque sua morte era uma grande novidade para a jovem Stram. Acerca das perguntas que lhe dirigi, o coronel Kaigorudolf enviou-me as explicações seguintes. Quando a jovem Emma Stram morava em Neuchâtel, em casa de seus pais, Duvanel a pedira em casamento, porém, a moça lhe tinha respondido com uma recusa categórica. Seus pais, pelo contrário, impeliam-na a esse casamento, o que a levou a tomar a decisão de deixar seu país e a empregar-se como professora. A última entrevista que ela teve com Duvanel precedeu de alguns dias sua partida, em 1881. Ela não tinha entretido correspondência alguma com Duvanel, e só vira a família deste último por 2 ou 3 vezes. 1 ano depois de sua partida, Duvanel retirou-se também de Neuchâtel e fixou sua residência no cantão de Zurique, onde ficou até a morte. Tentemos explicar este fato pela teoria do Sr. Hartmann. Não podia ser uma transmissão de pensamentos do próprio Duvanel, porque o transmissor, segundo a expressão do Sr. Hartmann, não existia no momento da sessão. Poder-se-ia admitir que fosse uma transmissão involuntária, inconsciente, da parte dos amigos do falecido. Ora, esses amigos só podiam ser os pais da jovem Stram, porque a relação anímica necessária não teria podido ser estabelecida, nesse caso, senão entre eles e sua filha. Porém o Sr. Hartmann não diz, que há de lamentar é que, segundo me demonstrou a experiência, as palavras e os pensamentos não podem ser transmitidos a grande distância, só podem ser transmitidas alucinações muito intensas e muito precisas. Pag. 115. A transmissão de pensamentos não pode pois servir para explicar o fato considerado. Fica ainda um recurso, a clarividência. Lemos, a esse propósito, as linhas seguintes na página 78 do livro do Sr. Hartmann. Desde o momento em que todos os indivíduos, assim os de ordem superior que os de ordem inferior, tiram sua origem do absoluto, ficam ligados uns aos outros por meio de reações recíprocas desse mesmo absoluto, e é bastante a relação ou comunicação telefônica entre 2 indivíduos ser estabelecida no absoluto, para que a troca intelectual entre eles se possa efetuar, mesmo sem o funcionamento dos sentidos. Pags. 78, 79. Essa explicação não tem valor aqui, pela simples razão de que não existia laço algum de simpatia entre Duvanel e Emma, se nos decidíssemos admitir que a relação se teria podido estabelecer pelo interesse intenso da vontade de Duvanel somente. Essa relação teria que ser criada, pelo menos alguns instantes antes de sua morte, e se teria traduzido nesse caso no mesmo instante por um efeito qualquer de segunda vista na médium, o que não tem fundamento. Eis ainda uma definição da clarividência, segundo a qual essa faculdade abrange nada menos do que a eternidade inteira. A onisciência do espírito absoluto abrange, com o estado presente do mundo, o passado e o futuro implicitamente. Por conseguinte, o indivíduo pode, pelo efeito de intenso esforço da vontade, tirar inconscientemente no saber inconsciente do espírito absoluto para aurir dele fatos isolados referentes a acontecimentos futuros, tão bem quanto lhe pode tirar pormenores referentes ao tempo presente, e cujo teatro se acha em lugar afastado. SP, Pag. 79. Essa explicação não é mais admissível do que a precedente, para o caso que nos ocupa, porque o intenso esforço da vontade, que é seu móvel principal, não existiu, por parte do indivíduo sobrevivente. No começo da sessão, o interesse do médium não estava mais excitado que de ordinário, não havia razão alguma para que ele fosse intenso. Sabemos, além disso, que a jovem Stram não só não nutria sentimento algum de simpatia a respeito de Duvanel, mas que lhe votava, pelo contrário, tinha espécie de antipatia. Seu espírito não devia pois de maneira alguma ser atraído para aquele objetivo. Finalmente, segundo o Sr. Hartmann, a dificuldade consiste no fato de uma clarividência pura manifestar-se sempre sob a forma de uma alucinação. Página 78, da qual não há vestígio no caso presente. O médium acha-se no estado normal, e o simbolismo falta completamente. Eis como, por conseguinte, as coisas deveram passar-se segundo a teoria do Sr. Hartmann quando a médium recebe comunicações de seu irmão Luiz e esse fala acerca dessa ou daquela coisa,
É a consciência sonambúlica da médium que está em jogo, mas desde que Luísa informa acerca da morte súbita de Duvanel, a médium entra imediatamente em relação direta com o absoluto, com a divindade, com o passado, com o presente e com o futuro do universo. Tendo de escolher entre essas duas hipóteses, uma relação metafísica, verdadeiramente sobrenatural, com o absoluto, e uma relação com a luz, esta última hipótese me parece mais natural, mais simples e mais racional. Comuniquei este caso à Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres, com muitos pormenores suplementares. Ele foi impresso nas memórias dessa sociedade, Vol. 16, Pag. 343. Dou aqui o resumo desses incidentes, muito curiosos, de natureza complicadíssima, e que obtive pouco a pouco. Comparando a comunicação de Luís, relativa à morte de Duvanel, com a carta do pai de Emma Strahm, fiquei impressionado com essa expressão congestão que se encontra também na carta e na comunicação, assim como com o diagnóstico vago da moléstia. Por conseguinte, pedi ao Sr. Kagorodov, em a nossa entrevista seguinte, que se deu no mês de janeiro de 1887, em São Petersburgo, que me fornecesse as explicações que se apresentassem. Nesse ínterim fui informado de que a jovem Strahm, no intuito de verificar o fato, tinha escrito à sua irmã, que estava na Suíça, no dia seguinte ao da sessão de 15 de janeiro, ela lhe pedia notícias de Duvanel, pretextando ter visto em sonho que ele estava morto. Ignorando que o Sr. Strahm já tinha escrito para anunciar a morte de Duvanel, e não querendo, por diversos motivos, dizer a verdade a Emma, sua irmã respondeu-lhe que ele estava muito sadio, mas tinha partido para a América. Quando, depois de uma ausência de 6 semanas, Kagorodov voltou à Vilna e teve conhecimento dessa carta, ficou maravilhado ao verificar que as duas missivas estavam em flagrante contradição e aproveitou-se da primeira oportunidade para pedir a sua explicação a Luís. Nessa sessão, a médium caiu em transe e transmitiu da parte de Luís a comunicação seguinte, que o Sr. Kagorodov escreveu palavra por palavra. Ele morreu, porém sua irmã não quis que ela tivesse essa notícia, porque ele não morreu de uma congestão, como eu tinha escrito. Não lhe podia dizer a verdade, com receio de prejudicar a saúde dela. Então quando iam de morreu ele. Morreu no cantão de Zurique, suicidou-se. Ela não deve sabê-lo, porque essa notícia lhe prejudicará a saúde. Não digas nada, ela já pressente a verdade. Como é possível que a mesma expressão, congestão, seja empregada em tua comunicação e na carta do Sr. Strahm? Fui eu quem lhe sugeriu. Alguns dias depois da comunicação recebida a 15 de janeiro, a jovem Strahm viu Duvanel em sonho, coberto de sangue, e efetivamente, em vista das informações contraditórias que lhe tinham sido dadas por sua irmã e por seu pai, ela começava a pressentir a verdade. Só a conheceu apesar disso no outono de 1887, no decurso da viagem que ela fez à Suíça, para visitar sua família. Segundo outras informações muito precisas que obtive depois, o próprio Sr. Strahm só soube da morte de Duvanel a 17 de janeiro, isto é, 2 dias depois da sessão, e isso mesmo por ter encontrado casualmente o irmão do morto que ia para Irté, povoação do cantão de Zurique, no qual Duvanel tinha passado os 2 últimos anos de sua vida, como solitário, e onde devia realizar-se a inumação. Segue-se daí que a notícia de seu falecimento não podia, de maneira alguma, ser o resultado de uma transmissão telegráfica proveniente dos pais de Emma Strahm ou de Duvanel. Fica um último recurso, é explicar esse fato por uma relação que tivesse existido entre a médium e o falecido Duvanel. Essa relação limitava-se ao fato de a médium conhecer a pessoa em questão. Se uma teoria qualquer pode contentar-se com semelhante relação, nada tenho a dizer, e passo a outros fatos, para os quais não existe mesmo essa relação. Encontramos um caso desse gênero nos pormenores de um fato já citado por mim. O leitor lembra-se provavelmente de que a filha do juiz Edmondes, a jovem Laura, que se tornou médium, tinha falado por muitas vezes com um grego, o Sr. Evangelides, na língua materna desse último, que ela nunca tinha estudado. No artigo citado por essa ocasião, o juiz Edmondes não explica por que motivo Evangelides tinha ficado tão perturbado por sua conversa com a senhorita Laura. Encontrei essa explicação em uma carta reservada do Sr. Edmondes, publicada pelo Dr. Goli, em Londres, no Spiritual Magazine de 1871, página 239, e reproduz em extenso esse documento precioso, perdido nos arquivos dos jornais espíritas, substituindo somente o traço,
pelo verdadeiro nome da pessoa de quem evidentemente se trata nessa carta, a jovem Laura. Senhor, depois da conversa que tivemos na semana passada, estou ansioso para lhe expor, com maior número de pormenores, um fato que considero de muita importância para que se lhe consagre mais algum tempo. Eu tinha dito que Laura falava diversas línguas, cujo número atinge a 14. Permita-me que lhe refira hoje o fato seguinte. Certa noite, recebi a visita de um senhor de nacionalidade grega que logo depois começou a conversar com Laura nesta língua. No decurso dessa conversação, ele parecia estar muito impressionado, e chegou mesmo a chorar. Estavam presentes 6 ou 7 pessoas, e uma delas perguntou qual o motivo daquela comoção. O interpelado esquivou-se de uma resposta direta, dizendo que se tratava de negócios de família. No dia seguinte, ele renovou a conversação com Laura, e, não havendo em casa pessoa alguma estranha, deu-nos a explicação desejada. A personalidade invisível com a qual conversava por intermédio de Laura era um seu amigo íntimo, falecido na Grécia, irmão do patriota grego Marco Bozarris. Esse amigo lhe dava informações acerca da morte de um de seus filhos, de Evangelides, que tinha ficado na Grécia e passava admiravelmente bem na ocasião em que seu pai partiu para a América. Esse último veio visitar-me por muitas vezes ainda, e 10 dias depois de sua primeira visita nos informou que tinha recebido naquele mesmo dia uma carta de sua família, informando-o do falecimento de seu filho. Aquela carta devia estar em caminho na ocasião em que se realizava sua primeira conversação com Laura. Desejaria que me dissessem de que maneira devo encarar este fato. Negá-lo é impossível, ele é por demais evidente. Eu poderia com igual fundamento negar que o sol nos ilumina. Considerá-lo uma ilusão, eu também não poderia fazê-lo, pois que ele em nada se distingue de qualquer outra realidade, verificada em qualquer momento de nossa existência. Isso se passou na presença de 8 a 10 pessoas, todas instruídas, inteligentes, bem equilibradas e tão aptas quanto quaisquer outras para fazer a distinção entre uma ilusão e um fato real. Seria ocioso pretender que o fato era o reflexo de nossos pensamentos. Nunca tínhamos visto esse homem, que nos tinha sido apresentado por um amigo naquela mesma noite. Além disso, admitindo mesmo que os nossos pensamentos tivessem podido dar-lhe conhecimento da morte de seu filho, como podiam eles proceder de maneira que Laura compreendesse e falasse o grego, língua que ela dantes nunca tinha ouvido falar? Pergunto-lhe ainda uma vez, como devo considerar este fato e muitos outros análogos? Seu dedicado, J.W. Edmonds. Este fato é verdadeiramente esmagador. Seria o caso, ou nunca mais ele se apresentaria, de apelar para o auxílio da clarividência. Infelizmente essa explicação não poderia ficar de pé. A médium via o Senhor Evangelides pela primeira vez. Ela nada sabia, absolutamente acerca da família de Evangelides, que residia na Grécia, e menos ainda de seu amigo falecido, o irmão de Bozarris. Onde, pois, se encontraria o intenso interesse, o motivo poderoso, capaz de tornar a médium clarividente. E depois, por mais perfeita que tenha podido ser a clarividência da jovem Laura naquela ocasião, não lhe pôde dar certamente a faculdade de falar o grego. Também não seria lógico atribuir o dom de falar o grego, que a médium apresentava, e seu conhecimento da morte do Merino, a 2 causas distintas. Evidentemente as 2 manifestações foram produzidas por uma única e mesma causa. Eis 2 outros exemplos de comunicação de mortes, tirados igualmente ao Sr. Edmondes, que reproduz o testemunho do Sr. Young já citado em uma das sessões que fazíamos à noite. Minha mulher dava comunicações por conta de uma personalidade que se dizia ser Maria da Biel, de Glasgow, Escócia, e que nos anunciava, por esse meio, sua entrada no mundo dos espíritos. Eu tinha conhecido essa senhora, ainda moça, por ocasião de minha estada em Glasgow, quando deixei aquela cidade, há cerca de 5 anos. Ela residia em uma casa de saúde e eu não tinha ouvido falar nela desde esse tempo. Para verificar a comunicação transmitida por minha mulher, escrevi em Nova York, a um de meus amigos cujo filho residia em Glasgow, pedindo-lhe que tomasse informações acerca da moça em questão. 3 meses depois, recebi uma carta de meu amigo, na qual ele confirmava tudo o que minha mulher nos tinha dito. Nenhum de nós soubera da morte de Maria da Biel. E preciso acrescentar que o conjunto da comunicação apresentava uma grande afinidade com o caráter da defunta. Em outro dia, minha mulher achava-se sob a direção de uma individualidade que falava o mais puro dialeto escocês e tomava o nome de Sra. N., de Paisley, Escócia. Essa pessoa nos anunciava sua morte, que tinha ocorrido na mesma cidade, alguns dias antes.
Soubemos que era a avó de um dos membros de nosso círculo, que tinha ido à América havia cerca de um ano. 3 ou 4 dias depois, a mesma individualidade se manifestava por intermédio de uma rapariga, a jovem Scongal, de Rockford, Illinois, que não conhece absolutamente o escocês. Ela anunciava ainda uma vez sua morte, empregando o mesmo dialeto que lhe era familiar e comunicava diversos pormenores acerca da casa em que habitava, a respeito do jardim, das árvores, etc. A jovem Scongal não tinha estado presente à primeira manifestação dessa senhora e nem tinha conhecimento de suas primeiras palavras. O moço diretamente interessado naquela comunicação fez diversas perguntas no intuito de verificar a identidade da individualidade que se manifestava. Ele se informou, dentre outras, das pessoas que tinha conhecido na Escócia e recebeu respostas satisfatórias acerca de todos os pontos. O mesmo espírito se manifestou em muitas sessões consecutivas e deu provas inegáveis de sua identidade. A convicção do senhor em questão foi tal que ele escreveu imediatamente a seus amigos da Escócia para lhe dar parte da morte de sua avó, com a cautela de indicar a fonte de sua informação. As cartas que recebeu confirmaram completamente a triste notícia. Edmondes, Cartas acerca do Espiritualismo, Nova York, 1860. Pags. 118 a 120. Aqui, chama-nos em presença sempre de um mesmo fato dando-se nas mesmas condições, isto é, a morte de uma pessoa completamente desconhecida do médium, anunciada em língua que o médium desconhece igualmente, porém familiar à pessoa morta. Os casos de morte anunciados por via mediúnica, quer sob a forma de comunicações verbais em estado de transe, quer por escrita direta, são muito numerosos. Vou mencionar em seguida um outro, de gênero diferente do precedente, e em que um médium vê a pessoa que anuncia sua morte e repete suas palavras. Em uma conferência feita pelo Spiritual Alliance, de Londres, acerca de a ciência e os fenômenos chamados espirítico, o Major-General Dryson referiu o fato seguinte, e serve-se dele para refutar a teoria segundo a qual nada pode manifestar-se pelo médium que não tenha sido conhecido pelas pessoas presentes. Faz muitos anos que recebi certa manhã um telegrama informando-me da morte de um dos meus amigos íntimos, um clérigo, que morava no norte da Inglaterra. No mesmo dia fui visitar uma senhora de meu conhecimento que pretendia estar em relação com os espíritos e falar com eles. Quando entrei em casa dela, meus pensamentos estavam absorvidos pela morte de meu amigo. No decurso da conversação que tive com essa senhora, perguntei-lhe se via perto de mim alguém que acabava de deixar este mundo. Respondeu-me que via uma pessoa, que apenas acabava de entrar no outro mundo. Eu via, em pensamento, a imagem do meu amigo falecido, o sacerdote. A senhora disse-me que via um homem fardado que lhe dizia que acabava de morrer de morte violenta. Disse-me em seguida seus nomes e sobrenomes, assim como a alcunha que seus camaradas lhe tinham dado. Em resposta às minhas perguntas relativamente aos incidentes de sua morte, informou-me que lhe tinham decepado a cabeça, que seu corpo tinha sido lançado em um fosso, que isso tinha ocorrido no Oriente, mas não nas Índias. Havia já 3 anos que eu não via esse oficial, segundo as últimas notícias que recebi a seu respeito, ele devia achar-se nas Índias. A investigação que fiz depois, em Woolwich, fez-me saber que esse oficial deveria achar-se nas Índias, mas que provavelmente se tinha dirigido à China. Algumas semanas depois, recebeu-se a notícia de que tinha sido feito prisioneiro pelos chineses. Um resgate considerável tinha sido oferecido pela sua liberdade, porém ele havia desaparecido sem deixar vestígio. Depois de muitos anos, durante minha estada nas Índias, encontrei-me com o irmão desse oficial e perguntei-lhe se nada sabia acerca da morte de seu irmão na China. Disse-me que seu pai tinha ido à China, onde soube de fonte certa que o comandante das tropas mongólicas, furioso por ter perdido um de seus amigos, tinha mandado decapitar o prisioneiro sobre o dique de pequeno canal, no fundo do qual atiraram o cadáver. Eis um caso tirado de muitas dezenas de exemplos análogos. Eu teria muita curiosidade em saber como ele se pode harmonizar com a teoria em questão ou com uma lei conhecida qualquer. Fatos iguais existem, e toda teoria que os não levasse em consideração ou fosse incapaz de dar a sua explicação não pode ter valor algum. E sempre o erro antigo, construir teorias sobre dados incompletos. Leeds, 1884, pag. 448, da mesma maneira que não se apresenta pretexto algum para admitir-se um acesso súbito de clarividência.
Também há exemplos em que a comunicação anunciativa do falecimento de uma pessoa revela ao mesmo tempo diversos pormenores concernentes aos negócios privados do falecido e que se tinham conservado desconhecidos das demais pessoas. Litt 1885, pág. 315, refere um fato interessante desse gênero, sob o título Um Caso Misterioso. Eis esse artigo na íntegra. O Dr. Davey, estabelecido perto de Bristol, tinha um filho, médico também, que morava no estrangeiro. Esse último, desejoso de ir à Inglaterra, embarcou em um navio inglês, que se dirigia a Londres. Em substituição ao pagamento da passagem, ofereceu seus serviços como médico. No decurso do trajeto, o jovem médico faleceu. Chegando a Londres, o capitão comunicou o ocorrido ao pai e restituiu-lhe a soma de 22 libras esterlinas que dizia ter encontrado com o morto. Entregou-lhe igualmente um extrato do diário de bordo, onde todas aquelas particularidades estavam escritas. O Dr. Davey considerou tão louvável o procedimento do capitão que lhe fez presente de uma bolsa de ouro. Meses depois, o doutor e sua mulher assistiam a uma sessão espírita em Londres. Deram-se diversas manifestações desordenadas, tais como o movimento de móveis, pancadas, etc. O médium, uma senhora, explicou esses fenômenos declarando que os espíritos tinham uma comunicação a fazer a uma das pessoas presentes. Desejou-se saber a quem. Logo que este desejo foi externado, grande mesa, na qual ninguém tocava, e que estava no extremo oposto do aposento, começou a ser arrastada e parou muito perto do Dr. Davey. Como sempre, pediu-se ao espírito que se manifestava que se desse a conhecer. O nome soletrado era o do filho do Dr. Davey. Ele declarou, com horror das pessoas presentes, que tinha morrido envenenado. O doutor, desejoso de assegurar-se da identidade dessa personalidade, pediu-lhe que desse uma prova disso. Então seu interlocutor oculto lhe disse qual o presente que ele tinha feito ao capitão, coisa que nenhum dos assistentes podia saber. Depois, o doutor perguntou se o veneno tinha sido aplicado propositadamente ou por equívoco. A resposta foi: uma e outra coisa são possíveis. Foi ainda comunicado que a soma de dinheiro deixada pelo falecido era de 70 e não de 22 libras esterlinas. Ficaram-se conhecendo ainda diversos outros pormenores. Em consequência dessas comunicações, o Dr. Davey obteve, por intermédio do armador do navio, cópia do diário de bordo, a qual não combinava com a que lhe tinha sido entregue pelo capitão. Descobriram-se ainda outros pormenores misteriosos que não temos a permissão de divulgar. Fomos informados de que o Dr. Davey tem a intenção de proceder contra o capitão perante os tribunais. Em outubro de 1884, por ocasião de reproduzir essa narração, escrevemos ao Dr. Davey eis sua resposta. Headland Road, 4, Bristol, 31 de outubro de 1884. Senhor, foi em 1863, se não me engano, que meu filho morreu vítima de veneno, a bordo, ao regressar da África. Os incidentes de sua morte me foram referidos pelo capitão do navio, e uns consideráveis atos. No decurso do ano, tive o ensejo de ocupar-me um pouco de espiritismo, soube em certo dia, numa sessão feita em Londres, na qual meu filho se manifestou, que os pormenores acerca de sua morte, comunicados pelo capitão, não eram exatos, que sua morte era devida à imprudência do despenseiro que administrara essência de amêndoas amargas ao óleo de rícino, em vez de portela, conforme meu filho tinha prescrito. Eu de nada sabia absolutamente acerca do dinheiro ao qual ele fazia alusão. Entre a bagagem que me foi restituída depois da morte de meu filho, encontravam-se muitas moedas de cobre apenas, mas tenho toda a razão em supor que no momento de sua morte ele possuía cerca de 70 libras esterlinas. O espiritismo é um fato de grande importância. Desde 1865, tenho recebido de meu filho muitas comunicações, com caráter todo pessoal. Os fatos que ele revelou, em 1863, foram confirmados, com descontentamento evidente do capitão. Esse me evitava visivelmente e apressou-se em empreender uma nova viagem, receando, parece-me, que eu o citasse para comparecer em juízo. Seu afeiçoado, J. G. Davey. O Sr. Atmani poderia encontrar um excelente exemplo análogo no relatório da Comissão da Sociedade Dialética. Esse fato ocorreu em um círculo íntimo composto de membros de uma subcomissão, na ausência de qualquer médium profissional. O cunhado da dona da casa, onde se realizavam as sessões, falecido havia 14 anos, fez esta comunicação: estimo muito a minha querida Amy.
sobrenome da senhora, se bem que a seu respeito me tenha pouco. Nesse ponto a senhora M, lembrando-se de que seu cunhado tinha sido um correspondente preguiçoso, exclamou, julgando completar o seu pensamento, lembrado, não, foi a resposta. Continuou-se por conseguinte a recitar o alfabeto, e as palavras seguintes foram soletradas. Preocupado quando eu estava vivo, interrompeu um dos assistentes. Não. Em meu corpo terrestre, não. Uma série de pancadas parecia indicar descontentamento a propósito dessas frequentes interrupções. A pedido dos assistentes, seu interlocutor invisível continuou a frase. Nesta terra, ela devia receber. Outra vez, nova interrupção por parte da senhora M. Uma carta, exclamou ela, pensando sempre na raridade de suas missivas. Não, foi ainda a resposta. De novo lançou-se mão do alfabeto, e, relendo o que já tinha sido ditado, obteve-se a frase seguinte: estimo muito a minha querida M, se bem que a seu respeito me tenha pouco preocupado quando eu estava nesta terra, ela devia receber toda a minha fortuna, que consiste em uma soma de dinheiro que está em poder de meu testamenteiro, o Sr. X. A pergunta: qual é o objetivo desta comunicação? Recebemos esta resposta, e provar a existência da vida espiritual e testemunhar minha amizade para com a M. Estes fatos, absolutamente desconhecidos das pessoas presentes, eram rigorosamente exatos. Veja o relatório da Sociedade de Dialética, 1873, pág. 33, de minha experiência pessoal, conheço o fato seguinte, meu amigo e colega de liceu, o barão Constantino Corfe, conselheiro íntimo de S.M., me comunicou, há cerca de 20 anos, que por ocasião da morte de seu tio, o barão Corfe, falecido em Varsóvia, todas as pesquisas feitas para encontrar se o seu testamento foram infrutíferas. Então, por indicação recebida por via mediúnica pelo príncipe Emílio Wittgenstein, conseguiu-se descobrir esse documento em uma gaveta secreta de um móvel. Falarei mais detidamente deste caso no capítulo 4. Em outros casos, as comunicações de acontecimentos desconhecidos referem-se a acidentes, a desgraças que tinham atingido ou ameaçavam parentes próximos. Estas comunicações são geralmente transmitidas sob a forma de um grito de socorro ou de uma advertência, que se pode receber mesmo fora de toda a sessão, até sem o intermediário de um médium confirmado. E assim que eu citei, no parágrafo 7, a narração que o Sr. Britão fez de uma sessão com o homem, no qual a comunicação que prosseguia tinha sido interrompida para ceder o lugar à mensagem seguinte: reclamam a tua presença em casa, teu filho está muito mal, parte imediatamente, do contrário chegarás tarde. Pode-se indagar qual era o motivo razoável ou intenso interesse para com o filho do Sr. Britão, que teria podido interromper o funcionamento da consciência sonambúlica do médium e lhe substituir um acesso de clarividência, dizendo respeito à saúde desse menino. Um caso análogo me foi comunicado pelo falecido general Melnikoff, antigo ministro dos Caminhos e Comunicações. Pela mão de um médium particular, a senhora J. recebeu-se o nome e o endereço de um homem infeliz que se achava em profunda miséria, e do qual nem o médium nem o general tinham tido o menor conhecimento. O juiz Edmonds conta um fato análogo, que lhe foi referido pela senhora French, médium muito conhecida em seu tempo. Achando-se em estado de transe, sob a direção do espírito de uma italiana, ela foi conduzida a um bairro afastado da cidade, onde encontrou reunidos em um cubículo pobre 14 italianos indigentes, completamente exaustos, e com os quais começou a falar desembaraçadamente a sua língua. Vede Edmonds, Spiritual Tracts, lemos no Licht de 1886, na página 147, de outra vez. Recebeu-se uma comunicação proveniente de uma mulher que tinha sido muito pobre em sua vida terrestre e a quem nenhum dos assistentes tinha conhecido. Desejava que se desse notícias dela a sua filha, cujo nome e endereço indicava exatamente. Todos os pormenores eram precisos, à exceção da residência da filha, que tinha mudado de domicílio depois da morte de sua mãe. Dão-se igualmente fatos desse gênero sem assistência de um médium confirmado. O capitão C. Pedrisco refere, por exemplo, de que maneira o navio Arriboat, que ele comandava, foi salvo do naufrágio durante a travessia entre Nova York e Dri Tortugas, em 1865. Eis as passagens essenciais de seu relatório: notando que tudo estava em ordem na coberta, deixei em meu lugar o Sr. Peterson, meu imediato, oficial digno de toda a confiança, e desci ao camarote para descansar um pouco. Às 11 horas menos 10 minutos, ouvi distintamente uma voz que me dizia:
Sobe a coberta e manda lançar a âncora. Quem és tu? Perguntei, correndo para a coberta. Eu estava surpreso por ter recebido uma ordem. Em cima, encontrei tudo em regra. Perguntei a Peterson se tinha visto alguém descer a meu camarote. Quer ele, quer o homem do leme nada tinham visto nem ouvido. Persuadido de que eu tinha sido o joguete de uma alucinação, desci de novo. À meia-noite menos 10 minutos, vi entrar em meu camarote um homem vestido com um longo sobretudo pardo, tendo na cabeça um chapéu de abas grandes. Fixando meus olhos, ordenou-me que eu subisse e mandasse lançar a âncora. Em seguida, afastou-se devagar, e eu ouvi distintamente seus passos pesados quando ele passou diante de mim. Subi ainda uma vez a coberta e nada notei de extraordinário. Tudo ia bem. Absolutamente seguro de minha derrota, não tinha motivo algum para dar cumprimento à advertência, viesse de quem quer que fosse. Voltei pois ao camarote, porém não era para dormir, não me despi e conservei-me pronto a subir se houvesse necessidade. A 1h menos 10 minutos, o mesmo homem entrou e intimou-me, com um tom ainda mais autoritário, que eu subisse a coberta e mandasse lançar âncora. Reconheci então no intruso meu antigo amigo capitão John Barton, com o qual eu tinha feito viagens quando era grumete e que me tinha testemunhado grande benevolência. De um salto cheguei à coberta e dei a ordem de arriar o pano e fundear. Estávamos com um fundo de 50 toesas. E assim que o navio evitou encalhar nos recifes de Bahama. Vede os pormenores no Lynch de 1882, pag. 303, eis efetivamente o que o Sr. Atman chama um caso de clarividência, pois que a clarividência apura-se numerosas comunicações boas em nome de seu irmão Nicolau, mas, subitamente, elas cessaram, e o caráter delas mudou completamente. Dirigiam-lhe de cada vez ditos muito desagradáveis, exprobravando-lhe com grosseria os seus defeitos, prenunciavam-lhe inúmeras desgraças, o que a vexava e irritava muito. Cedendo aos conselhos da jovem Bárbara P., a jovem Maria P. prometeu nunca mais tomar parte nas sessões. Pouco depois, ela partiu para São Petersburgo. As duas jovens, que não escreviam uma à outra, ignoravam, cada uma, o que se passava com a outra. A jovem P., que escrevia algumas vezes mediunicamente, recebeu certo dia, em uma sessão, sem que tivesse pensado em sua amiga, sem ter feito pergunta alguma a seu respeito, e depois de uma série de comunicações acerca de assuntos religiosos, a comunicação seguinte, escreve a Maria dizendo-lhe que deixe de fazer experiências com a prancheta, seu irmão Nicolau lhe pede isso, ela está sob uma influência má, e é perigoso para ela continuar. Ao que a jovem P. respondeu que Maria desde muito tempo tinha deixado essa ocupação e que lhe tinha prometido nunca mais assistir às sessões. Nesses últimos tempos, persuadiram-na de novo que tomasse parte nas experiências, e ela o faz, respondeu o interlocutor. Em resposta à carta que lhe foi imediatamente enviada de Moscou, Maria confessou que efetivamente não cumprira a promessa e que, a pedido de uma amiga, havia já 2 semanas que tomava parte de novo nas sessões, as quais recomeçavam a levá-la a um verdadeiro estado de superexcitação. Possuo o testemunho, por escrito, das jovens P. e Bárbara P. Este fato é exatamente da mesma categoria que pertence à notícia da morte de Duvanel. Já tive ocasião de dizer por que motivo a explicação por transmissão de pensamento e clarividência não se harmoniza com ele. No caso que acabo de expor, a simpatia entre as duas amigas é a base única sobre a qual se teria podido estabelecer a clarividência. Porém nós presenciamos fenômenos idênticos onde não havia a simpatia, pelo simples fato de o médium não conhecer absolutamente a pessoa de quem se tratava. Não temos por conseguinte razão suficiente para recorrer, nesse fato muito simples, à clarividência. A jovem Bárbara P. nunca foi sonâmbula, nunca lhe sucedeu cair em transe, escrevia sempre em estado de vigília. Na sessão em questão, suas ideias estavam dirigidas para assuntos abstratos. Ela não pensava de maneira alguma no que sua amiga estaria fazendo, e subitamente ele em relação com o absoluto. E, também a razão pela qual não compreendemos a necessidade de atribuir a clarividência a toda a série de fatos análogos, quando se produzem por via mediúnica. Tais são, por exemplo, os fatos referidos pelo juiz Edmondes, durante a viagem que fiz no ano passado à América Central. Meus amigos receberam durante todo o tempo notícias muito exatas a meu respeito. Quando, pela primeira vez, tomaram informações minhas, eu estava a bordo havia 4 dias, isto é, a 800 milhas mais ou menos, nos 73 graus de longitude perto das costas da Flórida. Desde a nossa partida não nos tínhamos comunicado com qualquer navio,
De maneira que meus amigos de Nova York não tinham meio algum direto de ter notícias minhas nem de saber o que eu fazia. Nesse dia, o círculo reuniu-se às 9h30 da noite, e fez-se a pergunta seguinte: nossos correspondentes invisíveis podem dar-nos notícias da saúde do juiz Edmondes? A resposta foi: vosso amigo está com saúde, sua travessia foi boa até o presente. Ele está de bom humor. Pensa neste momento em vosso círculo e fala a vosso respeito. Vejo rir-se e conversar com os passageiros, etc. Eu ignorei tudo isso até a ocasião de meu regresso, 4 meses depois. Quando me fizeram a narração desses incidentes, consultei minhas notas de viagem, e verifiquei que os pormenores de lugar e tempo eram absolutamente exatos. Depois de 4 dias de navegação, eu estava sempre em alto mar. A comunicação seguinte foi recebida, sempre por intervenção do mesmo médium vosso amigo, o juiz: passa menos bem, tem nostalgia. Ele escreveu muito, o que lhe despertou sua antiga tristeza. 3 dias depois os membros do círculo receberam ainda uma comunicação, dizendo que minha viagem tocava a seu termo, que eu estava em terra e descansava. Ora, a nossa viagem tinha terminado na véspera e eu havia caminhado naquela região até a distância de 90 milhas. 20 dias depois, soube-se do seguinte: ele anda cocheando por não estar habituado com as viagens, sofre de dor de cabeça. Relendo minhas notas diárias verifiquei ter caminhado 4 milhas na véspera e 8 naquele dia de que se tratava, e que na ocasião em que esta comunicação tinha chegado a Nova York eu estava de cama, a mais de 2.000 milhas, com uma enxaqueca violenta. Ver Edmondes, Spiritualism, Vol. 1, página 30. Entre os fenômenos desse gênero que notei, quero citar 2 ainda: o Sr. John Cowie, de Dumbarton, na Escócia, alarmado pela demora do navio Brechin Castle, a bordo do qual se achava seu irmão que regressava da Austrália, organizou uma sessão de família e recebeu a comunicação seguinte: o Brechin Castle chegou a Trinidade. Tudo vai bem. Tereis notícias suas de sexta-feira às 8 dias. E o telegrama do Glasgow Herald, na sexta-feira seguinte, dia da chegada do correio, confirmou essas notícias. Leeds, 1881, pag. 40. Pelo mesmo motivo, o Sr. J.H.M., inquieto pela sorte de seu filho Herbert, que tinha deixado a Inglaterra para dirigir-se a Adelaide, na Austrália, no intuito de obter fortuna, recebeu 16 de agosto de 1885, por intermédio de sua mulher, em nome da irmã desta, a comunicação seguinte: fui a Adelaide para ver Herbert. Ele passa perfeitamente bem e conseguiu obter um emprego. E a esta pergunta: em casa de quem? A interlocutora respondeu: na companhia das usinas de Adelaide. A 30 de agosto, uma carta do filho confirmou essas informações. Leeds, 1887, pag. 248. O objetivo principal deste capítulo era demonstrar que se podem obter comunicações de fatos ignorados por todos aqueles que assistem à sessão, e mesmo fatos a respeito de pessoas a quem o médium não conhece, e que essas manifestações não são explicáveis pela transmissão de pensamento ou pela clarividência. Mas talvez ainda se encontre um meio de contentar-nos com esta explicação, pretendendo que o fato desconhecido diz respeito a uma pessoa a quem o médium não conhece, é certo, mas a quem um dos assistentes conhece. E por conseguinte essa pessoa quem deve operar a transmissão sensorial, provocando em primeiro lugar percepções sensitivas, que em seguida são transformadas, pela consciência sonambúlica, em representações visuais, auditivas ou intelectuais. Pag. 74. Eis o traço de união, entre o médium e as pessoas e fatos desconhecidos, que deve ligar os fenômenos dessa categoria à clarividência. Não obstante faltarem aí as outras condições características da clarividência, a forma alucinatória, o interesse intenso da vontade, etc., e apesar de essa transmissão sensorial só figurar aqui como uma palavra que nada explica, não deixa de ser um expediente in extremis para o recurso ao absoluto, que, parece, é mais próximo, mais natural, que qualquer ser humano. Vejamos pois desde já. 9. Comunicações provenientes de pessoas completamente desconhecidas, quer dos médiuns, quer dos assistentes. O protótipo das comunicações desta categoria, e o primeiro caso, se não me engano, acerca do qual se possuem testemunhos sérios, deu-se em uma sessão relatada no Spiritual Telegraph, dirigido pelo Dr. Brittan. Tiro essa narração ao livro do Sr. Capron, Modern Spiritualism, 1855, pags.
284 a 287. Waterford, Nova York, 27 de março de 1853. Ao Sr. Brittan. Senhor, em uma sessão realizada aqui, em fins de fevereiro, deram-se manifestações referentes, de maneira tão direta, às discussões provocadas atualmente por certos fatos extraordinários, que a minha notícia não deixará por certo de interessar os seus leitores. Muitos médiuns, em diferentes graus de mediunidade, achavam-se presentes à sessão, e viu-se produzir-se uma multidão de manifestações, pertencentes principalmente à categoria das possessões. No decurso da reunião noturna, um Sr. John Prosser, residente em Waterford, que era sujeito a cair nesse estado debaixo da forma mais característica, ficou sob a direção de um espírito que declarou não ser conhecido de nenhum dos assistentes, mas sentia-se fortemente atraído para o nosso círculo. Assegurou-nos que tinha deixado seu despojo mortal na idade de mais de 100 anos, que havia sido soldado no tempo da Revolução e que tinha visto Washington, pelo qual sentia profundo respeito. Deu-nos o conselho, como fruto de sua experiência pessoal, de viver de acordo com a nossa própria inteligência e de seguir os preceitos do grande livro da natureza. Cito suas últimas palavras textualmente: tudo quanto lhe digo é exato. Se quiser dar-se ao incômodo, verificará que tudo é exatamente como lhe digo. Eu morava em Point Pleasant, New Jersey, e só depende de o senhor assegurar-se se o tio John Chamberlain lhe disse a verdade. Em seguida ele se deteve e verificamos os indícios precursores de uma mudança de direção. Um dos assistentes fez esta observação: e pena que ele não tenha dado mais amplas informações a seu próprio respeito, porque nas condições que se oferecem teríamos então uma excelente prova de identidade. O médium caiu imediatamente sob a influência de seu avô, que passava por ser o seu guia. Depois de ter dirigido sobre todos sua vista benevolente, declarou que bem sabia que o desejo geral era ouvir ainda o velho que acabava de falar e que, por conseguinte, voltaria por alguns instantes. Depois de pequena pausa, o Sr. Prosser, o médium, incorporava de novo a personalidade que se tinha manifestado antes, e que disse por seu intermédio: meus amigos, não esperava conversar ainda uma vez com os senhores, mas não desejo mais do que lhes fornecer uma prova. Faleci na sexta-feira 15 de janeiro de 1847, pai de 11 filhos. Se quiserem dar seu incômodo, poderão assegurar-se da exatidão do que eu digo. Minha linguagem não é igual à sua, mas, se tiverem prazer em ouvir um velho falar, voltarei. Adeus, preciso ir-me embora. No dia seguinte à noite, fez-se uma sessão em outra casa, mas muitas pessoas do círculo precedente assistiam também a essa última. O Sr. Prosser era o único médium presente. O tio John Chamberlain manifestou-se de novo e repetiu as datas contidas em sua comunicação precedente. Verificou-se também que na véspera se tinha escrito, por engano, Pleasant Point, em vez de Point Pleasant. Depois de termos feito indagações para nos assegurarmos de que uma estação deste nome existia realmente no estado de New Jersey, e que o dia 15 de janeiro de 1847 coincide efetivamente com uma sexta-feira, escrevemos ao diretor do correio pedindo-lhe informações. Em resposta nos informou de que o velho tio nos tinha fornecido pormenores exatos. Nós lhe mandamos extratos das cartas que recebemos e que confirmam a exatidão sobre a vida terrestre de John Chamberlain. Nós abaixo assinados assistimos à primeira das sessões supramencionadas, e damos testemunho da exatidão da narração que precede. Declaramos também que até aquela ocasião nunca tínhamos ouvido falar de John Chamberlain nem de fatos de qualquer natureza referentes à sua vida ou à sua morte. Também não sabíamos que existe em New Jersey um lugar chamado Point Pleasant. John Prosser Sarah S. Prosser Juliette Perkins Ateur Berletie Bois Sobert Kendrick Waters NF MRS. ND Rose ND Rose JH Rainey MRS. JH Rainey. I. Carta dirigida ao diretor do Correio de Point Pleasant, Troy, 28 de fevereiro de 1853. Senhor, seria muito amável informando-me se um velho chamado Chamberlain faleceu, há alguns anos, na cidade em que o senhor habita. No caso afirmativo, ficaria muito grato se me desse pormenores precisos quanto à data de seu falecimento, idade, etc. Indique-me também o nome de um de seus parentes com o qual eu possa corresponder-me. Seu afeiçoado, Waters. 2. Resposta: Point Pleasant, 7 de março de 1853. Ao Sr. Waters. Amigo,
Recebi a tua carta de 28 do passado, com o pedido de comunicar informações acerca de Chamberlain. Posso fornecer-te muito precisas, pois que o conheci durante 15 anos, e morei em sua vizinhança. Ele morreu a 15 de janeiro de 1847, na idade de 104 anos. Teve 7 filhos, que atingiram a idade de casar. 3 dentre eles morreram deixando filhos. Teve 4 filhas que ainda estão vivas. 3 delas são minhas vizinhas. A filha mais velha, viúva, tem 72 anos. 3 são casadas. Uma destas mora a 20 milhas. Sendo iletradas, desejam corresponder contigo por meu intermédio. E com prazer que te comunico tudo quanto sei. Teu afeiçoado, Thomas Cook. P.S. Ele era soldado durante a Revolução, fez parte das campanhas e recebia uma pequena pensão. 3 Meu caro Britan, ao receber esta carta, escrevi de novo a Cook, informando-me do número dos filhos de Chamberlain. Ele me respondeu que esse último tinha tido 11 filhos ao todo, 2 dos quais morreram pequenos, chegando os outros 9 à idade avançada. Seu afeiçoado, Waters. O Banner of Leeds, jornal hebdomadário publicado em Boston desde 1857, granjeou uma especialidade nesse gênero de comunicações. Em cada número dessa revista encontra-se uma página com o título Mensagem Department, Comunicações. Sob esta rubrica o jornal publica as mais variadas comunicações, recebidas publicamente nas sessões organizadas pela redação, por intervenção da médium Sra. Conant, em estado de transe. Com poucas exceções, essas comunicações provêm de personagens absolutamente desconhecidas dos membros do círculo e da médium, mas, como eles têm os nomes, sobrenomes e antigos endereços dessas pessoas falecidas, assim como outros pormenores concernentes à sua vida privada, a verificação dessas informações é geralmente fácil, e não se deixa de fazê-la. Encontramos também no Banner um capítulo intitulado Verificação das Comunicações Espiríticas, com cartas escritas por parentes ou amigos das pessoas em nome das quais as comunicações são feitas, e que tem por objetivo confirmar os pormenores comunicados nessas mensagens. Recentemente, o Leach levantou uma polêmica a respeito da autenticidade desses testemunhos do espiritualista inglês muito conhecido, o Sr. C.C. Massey, reconhecendo em absoluto a importância dessas cartas para provar que essas comunicações provêm de uma inteligência independente das pessoas presentes. Compreendendo nesse número a médium, é de opinião que elas não preenchem as condições requeridas, pois que não consta, segundo o jornal, que se tenham feito tentativas sérias, sistemáticas, para verificar esses testemunhos. Leeds, 1886. Pags. 63, 172, 184. Eis a resposta que o diretor do Banner publica no número de 27 de fevereiro de 1886. Durante o primeiro ano da publicação do Banner, todas as comunicações recebidas por intermédio da Sra. Conant eram cuidadosamente verificadas antes de serem impressas. Por conseguinte, fazia-se exatamente o que diz o Sr. Massey. Escrevíamos às pessoas mencionadas nas comunicações, que moram em estados afastados e que a nossa médium não conhecia de maneira alguma, como sabemos convenientemente. 9 vezes em 10 recebíamos respostas das mais satisfatórias. Julgamo-nos então animados a prosseguir em nossa obra. Nos anos seguintes, só raramente pudemos, à falta de tempo, empreender investigações pessoais e fomos coagidos a supri-as por um apelo público com o intuito de obtermos testemunhos e provas. Recebemos milhares delas, vindas de todos os lados do país, e às vezes do estrangeiro. O editor refere, ali, como o professor Gunning, o geólogo, incrédulo até então acerca desse gênero de comunicações, apresentou-se à redação, pedindo provas, e como, recebendo-as, resolveu verificá-las pessoalmente. Tendo encontrado em um dos números do jornal a comunicação que um escocês dirigia à sua mulher, em Glasgow, ele declarou que se dirigiria à Inglaterra, e que iria de propósito a Glasgow para assegurar-se da exatidão dos fatos alegados, ameaçando, dado o caso, desmascarar a fraude. Depois de alguns meses, apresentou-se de novo à redação e fez a narração de sua entrevista com a viúva em questão, que tinha confirmado inteiramente tudo quanto a comunicação continha. Na biografia da Sra. Conant, por Allen Putnam, Boston, 1873, encontra-se, acerca do início da publicação dessas mensagens no Banner, informações interessantes que confirmam o que se acaba de ler, do diretor desse jornal, Pags. 115 seguintes.
Surgiram dificuldades do lado de onde menos as esperavam, dos parentes, das pessoas citadas no capítulo das comunicações. Elas julgavam que aquela publicação constituía um ultraje à memória de seu parente próximo já falecido. Um pai indignado chegou a proceder judicialmente contra o Banner perante um tribunal de justiça por difamação. Pags. 108 a 109. No fim do volume, há alguns exemplos muito notáveis de verificação, principalmente o da comunicação de Harriet Sheldon, que foi confirmado por seu próprio marido, 10 anos depois da publicação, páginas 238 e 239. A fabricação de falsas cartas demonstrativas teria sido descoberta em breve, pois que os inimigos da causa espírita não dormem. A autenticidade das cartas é fácil de demonstrar, seus autores dão nome e endereço, por conseguinte é nada mais fácil do que se assegurar de sua existência, quer pessoalmente, seguindo a direção indicada, quer lhes escrevendo. Numerosos casos deste gênero estão esparsos em toda a literatura espírita. Já citei o primeiro no parágrafo precedente, muito resumidamente, e sem fornecer muitos pormenores. Terminarei citando em extenso um caso cuja prova teve de ser feita na América e que se deu na Inglaterra, pela mediunidade do Sr. M.A., pessoa cuja respeitabilidade é reconhecida no mundo espírita. Lemos no Spiritualist de 11 de dezembro de 1874, pag. 284, a carta seguinte, dirigida pelo Sr. M. ao diretor desse jornal, pede-se uma informação na América, Sr. Ficar-lhe-ei muito agradecido se publicar a carta inclusa, na esperança de que alguns de seus leitores americanos poderão auxiliar-me a afirmar a exatidão dos fatos. No mês de agosto passado, 1874, achava-me com o Dr. Speer, em Shanklin, na ilha de Wight. Em uma das nossas sessões recebemos uma comunicação em nome de um Abraão Florentino, que declarava ter tomado parte na guerra de 1812, na América, dizendo que acabava de falecer no Brooklyn, Estados Unidos da América, a 5 de agosto, na idade de 83 anos, 1 mês e 17 dias. Esta comunicação foi transmitida de maneira muito notável. Éramos 3 à roda de uma mesa tão pesada que 2 pessoas tinham dificuldade em movê-la. Não se ouviram pancadas, mas, em vez disso, a mesa começou a inclinar-se. A impaciência do interlocutor invisível era tão grande que a mesa se inclinava antes mesmo que a vez da letra seguinte tivesse chegado. Ela tremia como em agitação extrema e caía com violência na letra precisa. E assim sucedeu até o final da comunicação. Do grande número de fatos desse gênero que se deram em nossas sessões, não conheço um só que se não tenha confirmado. Tenho por conseguinte toda a razão de acreditar que o fato de que se trata o será igualmente. Ficarei pois muito grato aos jornais americanos se reproduzirem esta carta e se por esse meio me fornecerem o sejo de verificar a exatidão dos fatos de que recebi a comunicação. Se posso avançar uma suposição, direi que acredito que Abraão Florentino foi um bom soldado, um verdadeiro batalhador, e que se torna a encontrar exatamente seu arrebatamento natural na alegria que manifesta por ficar afinal desembaraçado de seu despojo mortal, depois de dolorosa moléstia. O Sr. M. dirigiu-se com o mesmo pedido ao Sr. E. P. Sargent, célebre espiritualista americano, que mandou publicar o fato no Banner of Light de 12 de dezembro de 1874. Já no número de 13 de fevereiro de 1875, pode-se ler esta inserção: Washington, 13 de dezembro de 1874. Senhor Diretor, no último número do Banner, o senhor pergunta se alguém conhecer Abraão Florentino, saudado em 1812. Desempenhando há 14 anos as funções de agente incumbido de receber as petições apresentadas pelos soldados de 1812, no estado de Nova York, tenho em meu poder a lista de todos aqueles que requereram indenizações pelos serviços que prestaram nessa guerra. Na dita lista encontro o nome de Abraão Florentino, de Brooklyn. Quanto às informações circunstanciadas de seu serviço, o senhor poderá obtê-las na chancelaria do general ajudante de campo do estado de Nova York, referindo-se à petição no 11.518, relativa à guerra de 1812. Wilson Millar, recebedor das petições. No mesmo número do Banner encontra-se a informação obtida do general ajudante de campo, chancelaria do general ajudante de campo do estado de Nova York, em Albany, 25 de janeiro de 1875. Senhor, em resposta à sua carta de 22 de janeiro, posso comunicar-lhe os pormenores seguintes, copiados dos registros de nossa chancelaria. Abraão Florentino,
soldado de linha, da companhia do capitão Nicole, 19 Regimento da Milícia de Nova York, a 2 de setembro de 1812, prestou um serviço de 3 meses e obteve isenção com o direito de receber 40 acres, conforme o recibo no 63.365. Aceite, etc. Franklin Townsend, general ajudante de campo. No número seguinte do banner 20 de fevereiro, lemos: Brooklyn, 15 de fevereiro de 1875. Senhor diretor, depois de ter lido no último número de seu jornal o artigo relativo à verificação da mensagem enviada por Abraham Florentino, procurei no livro de endereços de Brooklyn e encontrei ali o dito nome com o endereço, Rua Kosciuszko, no 119. Dirigi-me para ali e fui recebido por uma mulher idosa, a quem perguntei se Abraham Florentino morava naquela casa. Ela respondeu-me: morou aqui, porém já morreu. Não será sua viúva? Perfeitamente. Podes dizer-me a época de sua morte? No mês de agosto passado. Em que data? Há 5. Que idade tinha? 83 anos. Feitos? Sim, completou 83 anos a 8 de junho. Ele tomou parte na guerra? Sim, na guerra de 1812. Tinha gênio violento, independente, ou de qualquer outra natureza. Era muito violento e teimoso. Esteve doente por muito tempo. Ficou de cama durante mais de um ano e sofreu muito. Cito textualmente as perguntas e as respostas, por mim escritas durante a entrevista. Depois dessa última resposta, a viúva Florentino, mulher de cerca de 65 anos, perguntou-me por que motivo eu a interrogava. Então lhe fiz a leitura do artigo do banner, onde se tratava de seu marido, o que a tornou perplexo e interessou vivamente. Tive que lhe dar diversas explicações que a surpreenderam até o mais alto grau. Ela confirmou a mensagem do princípio ao fim e pediu-me que lhe mandasse um exemplar desse número do banner. Eugênio Crowell, Dr. Med. Reproduzindo esses documentos em seu livro Spirit Identity Londres, 1879, o senhor acrescenta: e necessário dizer que nenhum dentre nós conhecia o nome de Florentino e as particularidades que lhe diziam respeito. Ninguém, além disso, teria tido a lembrança de comunicar-nos, da América, fatos que não nos diziam respeito de maneira alguma. Eis um fato que se passou na Rússia, em 1887, em casa do Sr. Nartsev, no governo de Tambov. Quando tive conhecimento dele, escrevi ao Sr. Nartsev, a quem eu não conhecia pessoalmente, para pedir-lhe que me comunicasse todos os pormenores. Ele correspondeu ao meu desejo com a mais amável presteza. Os membros do círculo organizado pelo Sr. Nartsev tinham tido a boa lembrança de lavrar atas em cada sessão, de maneira que não era difícil reconstituir esses acontecimentos, com auxílio de algumas cartas trocadas. Sucedeu entretanto aparecer o resumo desse fato em primeiro lugar nas Memórias da Sociedade de Pesquisas Psíquicas, de Londres, parte 16, pag. 355, pois que a minha resposta ao Sr. Hartmann, em língua alemã, já estava impressa, e o Sr. Miers estava precisamente preocupado naquela ocasião em recolher os fatos desse gênero. Foi por conseguinte para ele que eu dirigi esta notícia. Atualmente ela apareceu em língua russa, composta dos documentos autênticos seguintes. 1. Manifestação de Anastácia Peregrine no dia seguinte ao de sua morte. Cópia da ata da sessão de 18 de novembro de 1887, realizada na casa do Sr. Nartsev, em Tambov, Rua dos Inválidos. Estavam presentes a Sra. S. Slepitsov, N. Petolochev, a Sra. P. Ivanov, a N. Nartsev. A sessão começou às 10 horas da noite, em roda de uma mesa redonda, preta, colocada no centro do aposento, a claridade de uma lamparina posta em cima da chaminé. As portas estavam fechadas. A cadeia era formada da maneira seguinte: cada um tinha a mão esquerda colocada sobre a mão direita de seu vizinho, os pés dos vizinhos também se tocavam, de maneira que as mãos e os pés estavam submetidos a uma fiscalização recíproca, durante todo o tempo da sessão. No começo fizeram ouvir-se pancadas violentas, dadas no soalho, mais tarde elas se tumbaram na parede e no forro. Depois, subitamente, ouvimos pancadas que partiam do centro da mesa, de cima, como se alguém batesse com o punho. Essas pancadas eram tão fortes e sucedia-se tão rapidamente, que a mesa tremia durante todo o tempo. Então o Sr. Nartsev encetou o seguinte diálogo: podes dar respostas inteligentes. Se podes, bate 3 vezes, se não, uma vez. Sim,
3 pancadas. Desejas dar as respostas por meio do alfabeto? Sim. Soletra o teu nome. Recita-se o alfabeto. As letras são indicadas por pancadas. Anastácia Pereligini. Dize-nos, se é de teu agrado, porque vieste que desejas. Sou uma desgraçada. Orai por mim. Ontem de dia, faleci no hospital.